Campina Grande, o lugar que o Senhor escolheu para uma visão grande. Você não pode pensar pequeno, amado. Você precisa pensar como Ele é. Grande, grande. Ele é grande. Ele é poderoso. Grandes coisas estão por vir. Talvez você pense, parece que ficaram para trás. A palavra está dizendo, grandes coisas estão por vir. E aí, então está ainda chegando para você. O que você pensa precisa ser falado. O que você pensa precisa ser declarado. Senão não vai funcionar. Um pensamento precisa ter uma voz. Uma visão de um homem que decidiu continuar. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Eu fico imaginando quantas vezes ele repetia: Pai, você me deu uma visão. Quantas vezes o pastor Band deveria dizer repetidamente: Crie, por isso falei. Você tem falado ou você tem silenciado? O inimigo vai tentar te calar, mas as verdades de Deus precisam ser ditas, precisam ser faladas. Amém? Aleluia. Você pode sentar, amados. Gratidão, amados, pelo grande suporte. Aleluia. Aleluia. Amados, eu estava lá na sala, que nós chamamos a sala VIP. Por 10 anos eu estava lá, esperando ele chegar. Esperando tantos outros como ele chegar. Hoje, era eu que estava lá diante daquele espelho, para estar aqui. Uma menina improvável, cumprindo um propósito. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, compartilhando, Pai, compartilhando o que foi feito na minha vida, porque essa palavra chegou e me salvou. Obrigado, Pai. Não foi por acaso que você me escolheu nessa manhã. Não foi por acaso que você me escolheu para estar aqui nesses 40 anos de legado. Você sabe o quanto eu amei Pastor Bud como um pai. E como ele me acolheu como filha. E eu sou tão grata por isso. Eu sou tão grata por isso. Eu sou tão grata de ter saído de lugares escuros. Eu sou tão grata, Pai, de ter sido ensinada e inspirada por homens e mulheres que decidiram pagar um preço e calçar os meus pés para eu chegar até aqui. Obrigado, Espírito Santo. Essa manhã é tua. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, talvez algum de vocês não me conheçam. O meu nome é Bianca, agora com sobrenome Santana. Mas o meu sobrenome era Brasil. E eu sou casada com Esdras. Tenho 2 filhos, se vocês puderem colocar aqui. João e Isabel. Eu servi há mais de 10 anos aqui nesse ministério. E foi aqui que essa visão foi implantada dentro de mim. Para eu correr o chamado que Deus me deu. E eu sou muito grata. E hoje, junto com meu esposo, nós lideramos a igreja Verbo da Vida em Erlangen, na Alemanha. Talvez você está me olhando com esse chapéu, você fica pensando que ela está vestida de Peter Pan, não. Isso é um chapéu bávaro. Nós moramos na região da Bavária.
E as mulheres lá, elas colocam esse chapéu. E eu decidi realmente honrar aquele povo que nos acolheu, né? E hoje é o dia da vida de missões. Nada melhor do que você se vestir com aonde você foi chamado para estar. E antes de ir para lá, muitas coisas foram construídas aqui. Eu me permiti ser construída. Eu me permiti ser alcançada. Eu me permiti que essa palavra transformasse a minha vida. E eu sei que inúmeras vezes o inimigo tentou, por vários caminhos, tentar me fazer retroceder. E quando eu conheci o pastor Buddy Jen, foi bem no começo da minha caminhada. E eu lembro como se fosse hoje. Foi falado na igreja sobre limpar o trabalhador para uma formatura. E logo ali tinha sido a minha conversão. Eu queria estar junto daquele povo. Eu era nascida de novo há pouco tempo, mas eu queria aquilo. Os meus olhos foram abertos. Aleluia. Eu não sei o que está por vir na minha história, mas ela não começou aqui nesse púlpito. Ela começou mesmo antes de eu ser formada no ventre de uma mulher. Minha mãe está aqui, uma mulher forte e inspiradora. Eu fui presenteada por irmãos que se tornaram pai e mãe em etapas da minha vida e que me fortaleceram em oração. Eu fui galardoada com esposo e filhos que me fizeram fazer o cumprimento de uma promessa. Eu fui privilegiada em ter durante essa caminhada muitos homens e mulheres que me impulsionaram a não desistir, que me ensinaram e ensinam diariamente, que foram guiados para me lançar ao meu chamado. 14 anos que eu estou fora de Campina Grande. Mas em 11 anos, eu fui trabalhada, eu fui fortalecida, eu fui instruída e eu fui ensinada. A nossa igreja, se você puder passar, a igreja que nos abraçou, o povo que nos acolheu, essa daí são um dos chá das mulheres, lá. Esse foi o segundo chá, nós tivemos mais um terceiro. E aí foram 4 anos da nossa igreja. Aí não tem somente brasileiros, tem nativos. E na nossa igreja nós pregamos em português, com tradução para o alemão. E eu não sabia sobre esse trajeto. Deus não vai mostrar todo o trajeto. Mas Ele não quer que você saia do caminho. Eu não sabia. O meu sonho, de forma bem particular, era somente casar e ter filhos. Eu vim de uma estrutura familiar que teve alguns momentos de separações. E quando eu conheci essas verdades, eu disse, a minha história vai ser diferente. Mas quando eu cheguei lá, era impossível ter sido gerada numa visão de fé e me silenciar. Esse púlpito aqui está sendo colocado diante de mim por 50 minutos. Mas, para mim e para você, existem muitas horas, mais de 15 horas, porque dormimos basicamente 8, que são púlpitos invisíveis, onde nós não estamos diante de homens e de mulheres, mas estamos diante dele. E em muitos lugares, em muitas fases, em muitas estações, em muitos invernos, com muito choro, com muita saudade,
Ele foi estabelecendo o chamado dentro de mim. Foi servindo ao meu esposo e amando aos meus filhos que o chamado foi projetado. Talvez você pense, eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que ir por esse caminho. Não, amados. Deus, Ele sabe o tempo e o modo. É uma honra estar aqui nesse dia e falar de um homem que marcou a minha vida e me fez conhecer uma palavra que me fez sair do medo, da incerteza e da insegurança. Existem pessoas que ainda vão viver sem entender o propósito para o qual foram chamados. Hoje é o dia verbo da vida de missões. Talvez você diga, mas eu não sou missionário. Missão não é baseado num missionário. Missão é dada a um visionário. Nós estamos diante de 40 anos de legado. E nós estamos vendo o cumprimento do que Pastor Bud trouxe para nós. Está se cumprindo. Mas mais coisas estão por vir. Como você está? Qual a expectativa do seu coração? Que áreas do seu coração precisa ser ocupado por essa palavra? Porque às vezes pensamos que missão é para alcançar somente aos outros. Mas a missão de Jesus foi para alcançar a mim e a você. Que áreas precisam ser estabelecidas para as grandes coisas que estão por vir? Ainda existem coisas que estão por vir. Existem muitos que estão aqui, que me viram. Alain, sua esposa, Tadeu, nós trabalhamos juntos. Esse casal que eu amo demais. Tantos outros viram eu aqui sendo construída, nos bastidores. Eu já estive aqui por inúmeras vezes, amado, passando pano. E não mudou nada. Agora a palavra que passa. E que precisa passar diariamente em mim e em você. Tem muito mais para acontecer. Tem muito mais para acontecer. Eu estou num país onde existiu um homem. Talvez se eu estivesse pregando na Alemanha, eu não poderia dizer o nome dele. Lá eu falo bigode. Mas Hitler, a história dele poderia ter sido outra. Mas ele decidiu fazer tudo o contrário. Tudo o contrário. Uma visão distorcida se torna uma ilusão. Alguém pode matar a mim e a sua vida com uma visão distorcida. Mas esse homem teve uma visão visionária para alcançar e salvar a mim e a sua vida. Ei, eu sei que foi Jesus. Mas ele pega homens e mulheres para seguir e alcançar. Você está disposto a ser alcançado para alcançar a outros? Porque, amado, se você não está se permitindo ser alcançado, não adianta você salvar tantas almas e a sua se perder. Você tem o privilégio de estar na sua nação, ouvindo a palavra na sua língua. Mas nós estamos lá, desafiando os gigantes. Mas confiamos nessas verdades. Confiamos nisso que tem sido dito, que fé funciona. Que fé funciona. Os alemães têm chegado. Amados, nós temos um diácono. 2 diáconos que são alemães. E que têm nos abraçado como filhos. Que têm nos amado por conta dessas verdades.
Essa palavra, ela precisa ser pregada para todas as nações. Talvez você não vá, como o irmão falou aqui no começo. Ei, muitos de vocês que ministraram na minha vida, Guto, Suelen, Silvia, Gilson Lima, Pastor João, Janaína, tantos, eles não vão lá, mas a vida deles me instruíram, e as minhas mãos e a minha voz faz com que eles estejam lá comigo. Talvez você não vai, mas quando você alcança alguém, você vai lançar aquela pessoa e você vai alcançar junto com ela. Às vezes eu fico pensando, quem será que alcançou o pastor Bud? Quem será? Será que essa pessoa sabe do que está acontecendo hoje? Um caminhoneiro dirigiu um caminhão, mas possivelmente dentro dele existia um caminho que traria até Campina Grande. Uma profissão, às vezes, não é à toa. Um caminhoneiro, geralmente, eles são persistentes. Eles viajam às madrugadas. Eles precisam estar atentos. E ele permaneceu atento. Eu sei que quando essa palavra chegou, saímos até nas televisões. É uma seita. Que seita é essa que muda a vida? Que seita é essa que tem se expandido e alcançado vidas? Não. É a palavra. É a palavra. Se nós pudéssemos dar oportunidade a cada um que foi alcançado por essa verdade, cada um ia dizer coisas surpreendentes. Obrigado, Pai. Uma visão de propósito deixa um legado. E foi isso que ele deixou. E foi isso que ele deixou. Obrigado, Pai. Todos nós temos uma missão, amados. Todos nós temos uma missão. Aleluia. Aleluia, obrigado. Uma visão que não é clara, mas que precisa ser vivida pela fé. Não, Bianca, eu ainda não sei o que é. Ah, mas eu preciso que Deus fale. Ele fala tudo na sua palavra. Sempre que eu lembro do pastor Bud e de Jen, eu lembro de Abraão e Sara. Aleluia. Gênesis 12:1. Saia da casa de teu pai e do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E foi isso que ele fez. Uma terra. Ei, sair de um lugar já sabendo o destino ainda é desconfortável. Imagina sem você saber o que é, o que está por vir. Mas ele se apegou a essas verdades. Abraão não desistiu. Abraão não desistiu. Pastor Bud não desistiu. Ele não desistiu. Olha a história de Abraão. Alcançaria muitos. Olha a história de Sara. Eu sei que Sara gerou um filho de forma natural. Mas mamãe Jane pegou a visão junto com ele e decidiu gerar. Uma geradora de filhos. Obrigado, Pai. Aleluia. Quando eu conheci eles, só tinha algo no meu coração.
A única direção e a nota que eu tinha era servi-los, voluntariamente. Era o mínimo que eu poderia fazer, pela gratidão que eu tinha. A minha história tinha sido mudada. E essas verdades me fizeram ser guiadas por Deus. Amados, não é fácil estar numa nação e cumprir um propósito, mas é possível e poderoso. Quando você começa a ver e se ver na palavra e segurar essas verdades, isso basta. Mas deixa esse pensamento falar. O pastor Bud sempre ministrava: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Gente, é tão simples, mas parece tão difícil. Crer e falar é loucura, Bianca. Não. Eu sei o que eu tenho vivido. Eu sei o que eu precisei crer para gerar João e Isabel. 38 anos Isabel nasceu. E na minha primeira gestação, naquele primeiro sonho que eu tinha, eu perdi. Mas essas verdades que estavam impregnadas em mim, me fizeram permanecer, crendo. Eu não tinha a minha mãe, eu não tinha as minhas irmãs para me dizer algo. O meu esposo, em inúmeras vezes, me falava, me motivava, me ajudava para engravidar de novo. E um dia, numa janela cheia de neve, parecia que tudo estava frio. E eu fui para aquela janela e eu disse: pai, eu não aguento mais. Você falou que eu ia ser mãe. E eu não vou soltar isso. E eu peguei uma passagem da Bíblia e tinha a história de Maria quando ela encontrava Isabel. E naquele momento eu comecei a me alegrar. E aquela neve não conseguiu esfriar o meu coração. E essa verdade foi me aquecendo, me motivando e me dizendo: creia e fale, creia e fale. E eu comecei a dizer: bendito o fruto do meu ventre, bendito o fruto do meu ventre. Amados, eu saí daqui fortalecida e vendo homens e mulheres de Deus, crendo e falando. Eu precisava não somente olhar para a vida deles, mas eu precisava praticar. Não existia a internet como está hoje, eu não tinha um WhatsApp para mandar. Sobrava 10 euros por mês. Porque quando ele decidiu vir para Campina Grande para me conhecer, ele disse: vai sobrar 10 euros. Já fiz os cálculos aqui, se a gente casar vai sobrar 10 euros por mês. Porque eu sou estudante, moro num quarto de 27 metros quadrados. É isso que você quer? Eu fui apresentada ao Deus que multiplica pães e peixes. O que era 10 euros? Sobrando em nossas mãos. Nós já vivenciamos tantos milagres. Tantos milagres. E vamos vivenciar mais, porque grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Aleluia. E uma das conferências, amados, essa paternidade desse homem sobre a minha vida, porque não foi proposital eu conhecê-lo. Eu tive um pai ausente. Ele não era um pai ruim. Talvez ele não me deu aquilo que ele não tinha. Mas essa questão da paternidade doía em mim. E eu lembro quando meu pai, para confrontar a minha mãe, ele disse: eu vou embora, mas eu vou levar a Bianca. E a gente foi para o Rio de Janeiro de ônibus.
Eu lembro que a gente parava, a Bahia parecia não ter fim. Por isso que eu acho que eu fui instruída para passar pela Bahia muito tempo, para depois conhecer um baiano. Parecia não ter fim. Eu disse, pai, e agora? Já estamos no Rio de Janeiro? Não, na Bahia. Meu Deus, não para. E eu lembro que ele falava para mim assim, ó, você vai chegar lá e eu vou te dar para uma irmã minha e você vai vencer. 11 anos de idade, amados. Longe da minha mãe. E lá ele me deixou. Eu cuidei de uma tia de um italiano de 70 anos. Eu era a cuidadora dele com 11 anos. Eu esperava aquela mulher chegar à noite do seu trabalho. Eu precisava estar com a comida pronta para ela sentar e eu fazer massagem nos pés dela todos os dias. Eu precisava acordar às 6 da manhã para cuidar daquele homem, porque ela saía para trabalhar. Ei, eu não estou falando isso aqui para você dizer, coitadinha. Coitadinha é o diabo. E nessa fase, tinha uma tia minha que morava na Alemanha. E elas se juntaram e falaram, vamos levar a Bianca para a Alemanha. E elas se juntaram e falaram, você vai ter que dizer que você quer ir para a Alemanha. E uma tia disse assim, eu vou te levar e vou te casar com um homem rico. Eu tinha 11 anos. Ei! A Alemanha era o meu destino. Mas aquele não era o projeto de Deus. Hoje eu estou na Alemanha, amado. E por conta de uma aliança acertada, o nosso chamado está acontecendo. E eu lembro que eu estava numa conferência, lá no Garden, e eu ficava orando sobre o casamento, e eu estava num relacionamento conhecendo uma pessoa, e o pastor Bud chegou naquela sala às 7 da manhã. Esse dia era a minha escala de acordar mais cedo, porque eu e as meninas, às vezes as conferências acabavam muito tarde, a gente ficava naquela sala esperando todo mundo comer, e às vezes eles ficavam conversando horas e horas, e a gente ficava ali. E aí eu disse para Paula, você vai dormir mais cedo, eu vou dormir mais cedo, e amanhã eu acordo mais cedo para limpar a sala. E eu fui lá limpar aquela sala. E quando eu cheguei lá, o pastor Bud já estava, 7 e pouco da manhã. Eu disse, o pastor já está aqui. Ele disse, o que é, rapaz? Eu estou onde eu quero. Ele me chamava de minha filha preta. E eu chamava ele de papito. E ele sentou e pegou a Bíblia, e eu me abaixei para limpar uma mesa. E quando eu olhei para ele, ele estava me olhando. Ele disse, quem é esse rapaz que você está conhecendo? E eu falei um pouco. Era uma boa pessoa. Mas ele disse, é a sua escolha. Eu chorei naquele chão. Porque ele foi literalmente sensível a uma oração que eu tinha feito. E ele levantou daquele lugar e ele disse, agora eu entendi porque Deus me mandou aqui. Mas a escolha é sua. Eu abracei ele como um pai. E naquele mesmo dia eu mandei um e-mail dizendo que não dava mais para continuar conversando com aquela pessoa. E hoje eu estou casada com um alemão. Do olhos azuis da cor do céu de noite. Aleluia. Aleluia. Amados, uma aliança acertada te leva ao teu destino. Uma aliança acertada te faz entrar no teu chamado. Eu não estou falando só de aliança de casamento, mas aliança de pessoas, de amizades. Nós tivemos o privilégio de ter ele para nos instruir, nos ensinar. Ai, vocês falam demais do pastor Bud. E o mundo?
que fala de um monte de hipócritas, que colocam murais, que deixam as pessoas adorando. Ei, ele nunca se colocou no lugar, não querendo mostrar quem Deus era. Ele sempre dizia, quando as pessoas ministravam aqui, quando você descer daí, diga assim, não fui eu. Nunca era sobre ele. Era sobre ele, o Senhor, o Pai, o amigo, o conselheiro, aquele que tudo faz e que tudo pode. Aleluia. Ele não negociou, amados, os princípios nem a unção. Ele se sentava ali, ele silenciava e ele só observava. Por muitas vezes foi duro. Para tirar muitos do erro. Aleluia. Quando fazemos a escolha certa pela palavra e decidimos viver uma visão, vai ter perseguição, afrontas. Aleluia. Nós podemos fazer todos os planos, mas se nós não dermos esse plano a Deus, nós vamos nos perder no caminho. Provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus não apaga o propósito que Ele tem sobre nossas vidas, ao meu e ao teu respeito. Ele espera a gente dizer sim, para cumprir. Quem desiste, amado, não deixa legado. Abraão não desistiu. Noé não desistiu. Tantos outros homens e mulheres. Parece loucura. Magliana está aqui, da doutrinária. Mas sempre que eu leio a palavra, e eu vejo Paulo, e eu vejo Ruth, e eu vejo Esther, e eu vejo as histórias de cada um deles, eu fico pensando assim, se a Bíblia pudesse ser completada, quantos outros homens e mulheres não poderiam estar ali, que estão aqui no nosso meio? Muitos Paulos, muitas Ruths, muitas Saras, muitos Abraões. Ei, você não precisa estar escrito aqui, mas você pode estar escrito aqui, ali, na Alemanha, em uma nação, a palavra sendo escrita nos corações. Faça acontecer. Eles são inspiração para nós. Pastor Bud, uma inspiração para nós, tantos outros. Deus me deu um pai de olhos azuis. Hoje eu vivo na Alemanha e vejo, às vezes, tantos parecidos com ele. Dá saudade. Mas Deus também me deu um irmão. Ele não tinha irmãs, mas Deus me fez chegar até ele, Gilson Lima. Nós estamos falando de 40 anos de legado do pastor. Existia uma fala que ele dizia, pode chover canivete. Aleluia, Gilson dizia isso, amados. Deixou um legado, não foi esquecido. Deixou um legado. Pode chover canivete, que o guarda-chuva é de aço. Aleluia, marcou a minha vida. E na minha aliança, no meu casamento, tinha um outro homem que Deus me deu o privilégio de conhecer mais de perto. E ele disse,
Nega, se tu casar, eu vou ser padrinho do teu casamento. Coloca ele. Rosilon Lourenço. E eu disse, tu quer ser o meu padrinho? Tu não quer ser o pajem, não? Porque ele era pequenininho, né? E ele disse essa palavra. Missionário bom é missionário vivo. Missionário bom é missionário vivo. Talvez você pense assim. É porque se o missionário morrer, acabou. Mas sabe qual é a revelação que eu tive sobre isso? Que para você estar no campo. Ei, não é só o campo lá fora não. É onde você pisa o seu pé. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Mas para estar no campo, você precisa estar vivo por dentro. Porque se você morrer, você não vai alcançar. Pessoas que se preparam para ir para uma nação, mas morrem por dentro. Nas emoções. Ei, será que pastor Bud e Jane não passaram tantos desafios? Jane ainda continua? Será que sempre tudo foram flores? Mas ele decidiu deixar vivo essa palavra. Deixar vivo essa palavra. Eu e você precisamos deixar viva essa palavra. Não deixe morrer. Não deixe morrer. Existe uma visão e ela foi dada. Mas você vai decidir. Você vai decidir. Que legado você vai deixar? Que legado você quer deixar? Ei, não queira deixar um legado para ser visto. Mas deixe um legado para ser vivido. Ah, mas eu preciso ser visto. O meu esposo ontem ministrou aqui para os jovens. E ele foi para a Alemanha com o sonho de trabalhar com motores de Fórmula 1. E todos os caminhos foram fechados. E dentro de uma situação, isso é para você conectar lá no JVV e assistir a ministração de ontem e ser edificado. Mas o sonho dele era trabalhar com motores. E todos nós sabemos que motores é o coração do carro. Mas Deus foi mudando destinos. E ontem ele falou sobre algo. Ele teve um mestrado em engenharia nuclear, doutorado em engenharia nuclear. Mas quando ele entendeu a visão que Deus deu para a gente estar naquela nação, ele entendeu que ele precisava ser servo bom e fiel. Porque é sobre isso que Deus quer. Ei, eu não estou te desmotivando a não ter títulos, mas esses títulos não podem ter você. Alcance os títulos para você entrar nos lugares, para você ter o acesso. Talvez a sua missão vai ser nos hospitais, vai ser nos presídios, vai ser tocando crianças. Talvez seja na sua casa, fazendo comida para os seus filhos. Eu fazia aquelas comidas e era alimentada pelas verdades que se repetiam dentro de mim. Na imposição de mãos, amados, ele olhou para mim e disse: se você crer, você fará obras maiores. Se você crer. É se você crer. É se você crer no que você tem crido. Aleluia. Saia desse lugar. Permita que a palavra alcance seu coração. A minha, a tua influência vai mudar vidas. Oh, obrigado, Pai. Quando ele partiu para estar com o Senhor,
eu escrevi esse texto. O José que sonhou os sonhos de Deus. O Noé que executou o que o Pai determinou em seu coração. O Paulo que sentiu pelos fiéis as dores do parto. O Elias que falava para não agradar as multidões, mas como um servo fiel a Deus. O Davi, o homem cujo coração era inclinado ao Senhor. O apóstolo Bud Wright, o passarinho que deixou seu ninho, a sua nação, e veio trazer sementes de vida, que mudou a história de milhares de famílias e pessoas, por amor e obediência ao Senhor. O mestre que ensinava em silêncio. O pastor que mostrou as verdades de forma simples e cheia de vida. O grande homem de fé que sabia o que não agradava ao Pai. O Pai que adotei no meu coração e em minha vida. Legado é feito dos ensinamentos, valores que uma pessoa transmite. Ele voltou para casa, mas a sua voz e os seus ensinamentos nunca irão silenciar. Fé era o seu idioma, a palavra, a sua cultura, o amor, a sua nacionalidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter trazido alguém que não desistiu. Os que não desistem vão deixar legado. Obrigado por tudo. Obrigado, Pai, por ele ter sido persistente em uma visão de fé e de amor. Aleluia. Amém. Aleluia.